O Ari Alcântara deu uma entrevista para o Cláudio Dantas hoje, uma entrevista explosiva sobre o caso do Master, né? O Ari Alcântara é um analista econômico, é uma pessoa de mercado, trabalha no mercado, ele brinca que ele é de antes da Faria Lima, não existia Faria Lima ainda, né? Enfim, ele é muito antigo no mercado de investimento no Brasil. E aí ele começa fazendo uma pergunta que é dolorosa, né? O Banco Central liquidou 150 bancos na história do Brasil. 150 bancos no Brasil já quebraram e foram liquidados pelo Banco Central. Nenhum deles chegou no STF. Por que esse chegou no STF? E aí ele lança uma suspeita dessa promiscuidade entre o Master e os políticos, ou seja, o problema é justamente que se criou um negócio muito rentável. Olha só, aquele negócio que o Cid Gomes estava falando, negócio dos precatórios. Vocês lembram dessa história? Que o Cid falou lá no início do governo Lula, por que o Lula está se liberando tanto precatório assim? Que coisa é essa de precatório que o Lula está liberando para todo mundo, né? E realmente era uma coisa muito estranha. Para que liberar precatório? Olha só, eu sou libertário, eu acho que o governo é uma merda, o governo não tem que ter, não tem que, o governo está devendo para você, tem que te pagar mesmo. Mas não é estranho isso? Por que o governo Lula fez uma força enorme para liberar uma quantidade monstruosa de precatório? As coisas todas se encaixam nessa entrevista do cara, que eu recomendo muito vocês verem essa entrevista no canal do Cláudio Dantas, está o link na descrição do vídeo aqui, eu vou falar sobre isso aqui também. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essa notícia foi sugerida por Noviça Rebelde, Sindicato dos Traficantes e Facções e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, novisãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, vocês sabem, né, o Banco Master, o Banco Central acusou o Master de gestão fraudulenta e desvio de 11 bilhões de reais. E todo mundo já sabia que o Banco Master estava com a situação complicada, uma situação muito complicada mesmo. E de onde é que vem essa situação complicada do Master? Ele tinha uma carteira de investimentos que rendia muitos por cento do CDI, né, oferecia um título que rendia muito dinheiro, e parece que a principal escolha que ele fazia era com precatórios. Você sabe o que são precatórios, né? Eu já expliquei aqui em outros vídeos, mas acho que vale a pena explicar de novo, tá? Que é o seguinte: quando você entra com uma ação contra o governo e ganha essa ação, o governo não te paga não, ele te dá um papelzinho dizendo assim, ó, devo, não nego, pago quando puder. Esse papelzinho se chama precatório. E quando é que você vai receber isso? Deus sabe se Deus quando que você vai receber isso, né? Não deveria, é muito difícil receber esse troço. Tem pessoas que morrem e não recebem, né? Leva décadas e décadas. Ele próprio fala aqui na entrevista também, o Ari Alcântara, ele fala que estima-se de 5 trilhões de precatórios que existem no Brasil, ou seja, 5 trilhões de reais, ou seja, quase o PIB do Brasil, no final das contas. O PIB do Brasil é 2 trilhões de dólares, né? Então dá um pouco mais do que isso, mas, cara, uma fortuna. E que o governo não tem como pagar esse negócio, né? Então o governo vai pagando a conta-gotas esses precatórios, né? E aí o que ele conta, isso a gente sabe que eu já tinha falado isso para vocês, né? Existe um mercado para esses precatórios. Então se você está devendo, se o governo está devendo para você, sei lá, 10 milhões de reais, você entrou com uma ação, sei lá, você tinha uma empresa lá em 1990 e o governo multou a sua empresa, e depois você entrou na justiça, sua empresa faliu, você entrou na justiça requerendo, dizendo que a multa do governo era ilegal, ou que é mais comum aqui no Brasil naquela época, a questão de índice de correção, tinha aqueles índices de correção maluco da época da inflação, você entra na justiça, e aí a justiça te deu ganho de causa. O governo realmente errou, o governo tem que te devolver 10 milhões de reais. E beleza, tu ganhou o precatório, papelzinho escrito, devo 10 milhões de reais, não nego, pago quando puder. E você está esperando até hoje. E é muito comum isso, tem gente que morre e não recebe o precatório, né? Aí, não é incomum virem empresas e bancos e virarem para você e falar, olha só, eu compro esse seu precatório aí por, sei lá, 1 milhão de reais. Depois, você tem 10 milhões de reais para receber, é muito mais do que 1 milhão de reais. Mas você tem 10 milhões de reais para receber que você não sabe quando que você vai receber. Aí você vende por 1 milhão de reais, não é? Não vale a pena? Muitas vezes a pessoa fala, quer saber do negócio? Se eu vou morrer, não vou receber esse dinheiro, então tá aqui, vendo precatório por 1 milhão de reais. A pessoa compra, beleza, é dele. Isso
é o negócio do Banco Master. Mas aí qual que é a história? Porque para pensar, o Banco Master fica com um precatório que está preso, que só vai ser pago sabe-se Deus quando. Então ele tem um dinheiro, tem 10 milhões de reais, que ele comprou por 1 milhão, realmente um lucro enorme, mas quando que ele vai receber esse dinheiro, né? Só que aí tem um detalhe, aí entra o lado da política. O que que faz o Banco Master? Por que que o Banco Master tem tanta gente no governo, tanto político, tanto deputado, tanto juiz, tanta gente ligada no governo? Porque aí o Banco Master dá um jeito, principalmente na justiça, de conseguir uma decisão judicial forçando o pagamento daquele precatório. Veja, isso é um problema que já existia no Brasil há bastante tempo. Havia toda uma máquina em Brasília para fazer passar precatório na frente da fila. Então você tem um precatório que você vai receber não sabe quando, mas aí você dá um jeito de passar ele na frente da fila e você recebe. Então, para o banco é um lucro enorme. Ganhou 10 vezes o lucro, né? Graças a quê? Ele estava mobilizando qual ativo que ele mobilizou? A influência política. Aí desses 9 milhões que ele ganha, ele distribui esse dinheiro para a galera, paga contrato de 129 milhões para o Alexandre de Moraes, paga não sei o que lá mais para quem, distribui dinheiro para os políticos lá em Brasília e ainda fica com lucro, no final das contas, um lucro enorme que dá para pagar o tal do CDB de 140% do CDI nessa história toda que o Banco Master faz, né? E veja, isso era um caso que acontecia no Brasil no passado. Mas aí, o que eles fizeram para evitar esse tipo de coisa? Na época do Fernando Henrique Cardoso, eles mataram isso criando a fila dos precatórios. A fila dos precatórios diz o seguinte, você não pode passar precatório na frente do outro. Então eles vão ter que ser pagos na ordem que eles foram criados. Né? Porque toda a jogada era essa, eles conseguiam pegar um precatório e passar para frente da coisa. Então agora tem uma fila de precatórios. Então não adianta. Esse precatório de 10 milhões vai ser pago depois de um monte de outros precatórios, vai demorar um tempão e coisa e tal. Mas qual que foi a saída que o pessoal descobriu? Eles descobriram que pode fazer isso com decisão judicial. Se algum juiz determinar que, não, mas esse caso desse precatório aqui agora é urgente, tem que pagar agora o precatório, tem que pagar nesse instante o precatório, porque né, tem algum. Inventa alguma coisa ali, é um caso de urgência e não sei o que lá. Enfim, você sabe que juiz aqui no Brasil inventa qualquer lorota para fazer isso, né? Aí repara qual é o problema nessa história, né? Ou seja, agora você consegue, se você tiver os políticos envolvidos, porque primeiro, para pagar o precatório, o Estado tem que ter o dinheiro para pagar. Então, se o governo não tiver dinheiro, ele não vai pagar. Por isso que o Lula mudou a regra e decidiu pagar um monte de precatório, mesmo piorando as contas do Brasil, decidiu pagar um monte de precatório. Por quê? Porque esse pessoal está todo ganhando dinheiro em cima disso. Eles compram o precatório do pessoal que está desesperado porque sabe que não vai receber tão cedo, e aí dão um jeito de pagar esse precatório. E aí tem que envolver o judiciário, porque o judiciário é o cara que vai puxar da fila para frente, vai botar na frente da fila, porque senão, como tinha sido resolvido esse problema na época do Fernando Henrique Cardoso, só podia pagar na fila direitinho, né? Então repara qual é o negócio do Banco Master. Só que esse negócio do Banco Master continua sendo arriscado pra caramba, porque por mais que você tenha uma lucratividade absurda, você compra o precatório por 1/10 do valor do precatório e se você conseguir mexer os pauzinhos direitinho, você consegue receber integral o precatório, isso é arriscado. Pode ser que o juiz não dê a licença, pode ser que alguém entre com alguma outra coisa, pode ser que alguém bloqueie o pagamento, pode ser, entendeu? O risco de ter alguma etapa burocrática parando a parada é muito grande, né? O governo é uma máquina de burocracia, de produzir burocracia inútil. E você ainda tem outras situações, por exemplo, o Bolsonaro, no último ano de mandato dele, em 2022, lembra que eu falei para vocês que a justiça determinou um monte de pagamento de precatório? Eu falei naquela época que era porque eles muito provavelmente queriam sacanear o Bolsonaro, queriam tirar dinheiro do Bolsonaro, obrigando ele a pagar aqueles precatórios todos. O que o Bolsonaro fez? Ele sacou a parada, ele e o Paulo Guedes, e disseram que não, jogaram o precatório mais para frente para pagar mais adiante, né? E isso deve ter sacaneado o Banco Master naquela época, né? Mas bem feito, ele tem um risco nessa história, né? Não é à toa que o Lula, quando entrou, liberou os precatórios todos. O Lula não precisava. Já tinha passado uma PEC que permitia demorar a pagar o precatório. Para que o Lula quis correr para pagar precatório? Porque esse pessoal foi justamente o pessoal que estava nesse esquema do Banco Master para liberar dinheiro para ajudar a esquerda nas eleições de 2022. Eles queriam justamente tirar dinheiro do governo Bolsonaro e jogar para o Master, não sei se o Master ou outras instituições financeiras também, para fazer exatamente essa parada. E entenderam a parada? Esse é o problema do Banco Master. E aí o que começou a acontecer? Como o governo Lula gasta dinheiro pra caramba, não está nem conseguindo pagar os precatórios.
Por mais que Lula se esforce para pagar precatório e coisa e tal, não está conseguindo. E aí o esquema todo do Master começou a desarranjar, começou a dar problema por causa disso. É um negócio de ouro, um negócio maravilhoso. O cara compra precatório por merda, né, por merreca, e como ele tem os contatos políticos todos, a gente está vendo isso, o Vorcaro tem contato político para tudo quanto é lado, ele conseguia jogar essa coisa. Essa era a máquina de fazer dinheiro desse pessoal. E por que tem tanta gente agora preocupada com o Banco Master? Por que tem tanta gente desesperada com essa falência do Banco Master? Por que o Alexandre de Moraes está arriscando a imagem dele, o Toffoli, fazendo loucuras para evitar isso? Porque essa era a máquina de dinheiro desse pessoal. A máquina de dinheiro de precatório do Banco Master. O Ciro Gomes, a verdade seja dita, eu não gosto do Ciro Gomes não, a verdade seja dita, ele alertou exatamente isso, que isso virou um grande negócio desses bancos. E o que o Ari fala aqui também é que não é só o Master não, tá? Tem um monte de banco fazendo isso, virou um negócio de ouro para esse pessoal todo, né? O Banco Master, ele era mais especializado nesse troço, por isso que ele tem toda essa ligação com políticos lá em Brasília e com tribunais, né? Imagina a maravilha que é isso, né? Você compra a dívida de alguém por 1/10 do valor da dívida e a pessoa vende, porque, para pensar, se coloca na posição da pessoa. Muitas vezes, a maior parte dos precatórios não está nem na mão da pessoa original, tá? A pessoa já morreu, o pai da pessoa morreu, aí deixou o precatório de herança para ela, aí o filho já está morrendo também, aí o filho, pô, vou vender esse troço, vou ficar com esse troço aqui. Ah, é 10 milhões, mas eu não vou receber nunca. Então, pô, é melhor eu receber 1 milhão agora do que não receber 10 milhões nunca, né? Aí vende por 1 milhão. E aí os bancos fazem a jogadinha lá em Brasília, com juízes, não sei o que lá, protocola, carimba, dá o jeito lá, paga as propinas certamente, e sai a coisa. E é isso, essa máquina de fazer dinheiro que o pessoal queria usar em 2022 para a eleição do Lula, o Bolsonaro conseguiu impedir, né, jogou isso daí, mas o Lula arrumou dinheiro de outras formas, conseguiu talvez, aí no Banco Master mudou o CDI, botou o CDB com sei lá quantos por cento de CDI para se segurar nessa história, gerando dinheiro ainda para essa turma, e aí depois para lucrar depois que o Lula entrou no poder, né? O Lula entrou no poder, aí pronto, fizeram a coisa andar de novo. E de novo, não é só o Master não, tá? Tem outros bancos fazendo essa coisa aí. Ou seja, a culpa disso é o quê? A culpa disso foi da jogadinha do judiciário que passou a contornar a fila de precatório. Porque se você tem a fila de precatório, não tem como fazer isso. Se a fila de precatório fosse sagrada, como foi durante uma época, não adianta, porque, né, o governo pode pagar. O governo pode pagar, mas o seu precatório é o 39º da fila. Tem que pagar não sei quantos precatórios antes, que é não sei quantos milhões. O governo até tem dinheiro para o seu precatório, mas não tem dinheiro para os precatórios antes. Então, né, você tem que respeitar a fila, não tem o que fazer. Agora, se a justiça muda a fila, se o juiz dá uma determinação que esse tem que pagar agora, não sei o que lá, aí pronto, aí você conseguiu fechar todos os pontos. Os políticos conseguem, e de novo, negócio de precatório também, lembra? Eu estou falando de precatório do governo federal, mas tem precatório de governo estadual, tem precatório de prefeitura, tem precatório de um monte de coisa. É uma máquina de fazer dinheiro, é o que explica o Ari Alcântara aqui nessa entrevista. Recomendo muito que vocês vejam a entrevista lá do Cláudio Dantas, é muito interessante isso, e explica o que está acontecendo nessa história. Como o Banco Master começou a ter problemas com precatórios, não conseguir agilizar os precatórios tão rápido, né? Primeiro porque Bolsonaro barrou e depois porque o Lula gastou tanto dinheiro que mesmo querendo pagar precatório não conseguia, ele começou a ter essa gestão fraudulenta para se manter vivo, porque é uma coisa arriscada, né? Ele estava oferecendo uma grana do CDB ali para poder ter dinheiro para comprar os precatórios. Né? O Banco Central agora pediu o bloqueio de 11,5 bilhões de reais ligados ao Master, para tentar segurar os fundos todos que tem o Master, para tentar pagar essa dívida fraudulenta do Master, né? E o pessoal do Brasil 247 aqui está falando, não, porque tem que investigar, porque o Ibanez Rocha aprovou a compra do Master pelo BRB e coisa e tal, e eu concordo, tem que investigar o Ibanez Rocha mesmo, mas lembra, não é só o Ibanez não, cara, tem um monte de gente rodando nessa história aqui do Banco Master, tá? Esse pessoal todo, tá todo mundo querendo salvar a galinha dos ovos de ouro, que é esse negócio de precatório feito pelo Banco Master e outros bancos. É que o Banco Master quebrou, aí que deu o problema todo no final das contas. Os outros bancos continuam fazendo o mesmo joguinho, não tem essa não, tem um monte de banco fazendo a mesma coisa por aí. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.